Licença. Bom dia, prezado. Olá, bom dia, tudo bom? Bem. Sou- Visitando a Canoa Visitando pela pela primeira vez? segunda vez. Eu vim em 2018. Bacana, prazer. Prazer, tudo bem? Você é o... Lequinho, sou o coordenador aqui do Memorial. Opa, que bom. Legal. Bacana. Já conheci Canoas, já conhece a história. Rapaz, deixa eu pegar aqui você. Se você puder contar um pouco pra gente, vai ser bom. Bom, interessante já destacar, quero agradecer a visita de todos, né? E dizer que pra gente é sempre um prazer ter visitantes, principalmente aqui nesse espaço, porque é um espaço de preservação da história e memória de Canoas, né? Como também preservamos e difundimos nossa cultura. Eu acho que o principal objetivo de cada visitante, no meu entendimento, é conhecer, né? E se conhecer, a gente vai de toda forma, vai difundir ainda mais nossa história. Nós temos esse equipamento, que é o Memorial do Conselheiro, é um equipamento da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, né? Que além desse tem outros espaços, mas falando ainda desse espaço, temos aqui algumas exposições, né? Várias exposições por sinal, que trata sempre sobre a memória, história, dentro de algumas linguagens diferentes, de expressões, né, diversas aqui dentro desse espaço. Aqui nós temos vamos dizer que um acervo importantíssimo, né? Esse é de Ponte Santos, né, que fala um pouco aí sobre o Arraiá do Belo Monte, né? Temos aqui algumas figuras, pinturas, desenhos, né, artes plásticas, de diversos artistas que vieram nesse propósito de conhecer, né, e se encantar com a história, e cada um trouxe da sua forma seu conhecimento para difundir, né, dependendo de cada habilidade de cada um. Né? Temos a imagem do Antônio Conselheiro, né, isso aqui foi feito da época, né, e foi reescrito, né, essa ilustração de Antônio Conselheiro, né, na época da guerra. Né? Esses aqui são alguns desenhos que foram baseados também com o desenho de Euclides da Cunha, né, que vai destacar que ele veio com os militares, né, como jornalista, e passou aqui unicamente 16 dias, né? Mas foi o suficiente para ele conhecer sobre essa história, né? Sobre o que estava acontecendo naquela época, né? Como também se sensibilizou, né? E algumas citações dele foram próprias, né? A partir do sentimento que ele teve quando chegou aqui, né? Porque ele veio com um ofício, né? E voltou com outro bem maior, né? Então foi através desse conhecimento da história, do conhecimento do momento, foi onde ele produziu, né, essa grande obra que foi o livro Sertões. Perfeito. Na Guerra de Canudos, tem um jornalista ali que usa um óculos, ele se apresenta com outro nome, não é Euclides da Cunha. Você pegou isso aí? Eu não tenho conhecimento sobre esse, exatamente, né? Mas, assim, preciso dizer que foram vários, né? Além de Euclides da Cunha, teve... Porque, assim, se você for no espaço também que é também ministrado pela UNEB, lá no Parque Estadual de Canudos, tem várias exposições. E essas exposições, ela identifica o que aconteceu, como também na primeira exposição, que é os memorialistas, foram jovens pesquisadores, né, que tiveram aqui, outros não tiveram aqui, mas que cada um tem um contexto sobre a história. Isso é no parque? No Parque Estadual. E esse Onde que é? Esse é mais ou menos o que? Vamos pensar em 18 quilômetros daqui. É o parque mesmo, onde a gente vai lá em cima, onde tem as trincheiras. Isso, eu fui lá, vou lá de novo. Tem uma exposição novo. muito interessante, que é de Clodo Santos. A exposição de Clodo Santos, que eu já estou lembrando desse que você falou. Eu só esqueci o nome dele, mas eu estou lembrando. Fernando alguma coisa. É isso aí, ele é bem mais novo, um pouco, Sim. né? Então o que acontece? O Clodo Santos fez um trabalho ali belíssimo, que foi colocar as exposições, né, aqueles totens de vidro, onde aconteceu exatamente o fato. Né? Então você vai ver lá o cemitério, né, dos militares, ou o hospital de sangue, né, o acampamento dos militares, e tudo que tem lá nessas placas foi exatamente onde aconteceu. Ele fez um mapeamento com base em fotografias do avô dele. Sim. Então, assim, é uma coisa bem forte, né? Onde você chega, vê a exposição, e a exposição está naquele local que é realmente... Mas ali é onde aconteceu a guerra. Eles viveram mesmo lá embaixo, no Cocorobó, não é isso? A gente precisa destacar também algumas, vamos dizer que algumas expressões utilizadas hoje. Precisa dizer que no primeiro momento pós-guerra, a gente ouvia vamos dizer assim, a narrativa dos militares, né? Então, de quem, entre aspas, venceu a guerra. E sempre, né? Então, a segunda leitura, que foi a nossa segunda ideia, que foi a partir de Calazans, né? O professor José Calazans,
que aí ele trouxe uma narrativa a partir dos sobreviventes, filhos de sobreviventes. Perfeito. E aí ele tem um artigo chamado Os Vencidos Também Merecem um Lugar na História. E aí a gente já trata esse movimento não como uma guerra, mas como um massacre, né? E preciso destacar alguns pontos também do livro Sertões, onde fala os jagunços, que jagunços na realidade, esse termo jagunços, são capatazes de fazendeiros. E na realidade eles eram vaqueiros. Quando a gente procura que eles se defendiam com foice e facão, facão é a ferramenta de trabalho do vaqueiro, né? E foice é a ferramenta de trabalho de lavradores. Então eles encontraram aqui vaqueiros e lavradores. Entendeu? Então, assim, tem várias releituras, e isso é importante destacar, entre tantos outros, como José Calazans, Manuel Neto, professor Luiz Paulo Neiva, né? Podemos destacar aqui vários escritores que, a partir do livro Sertões, fizeram mais pesquisas, né? E trouxeram outra realidade, outro conhecimento sobre a verdadeira história. Né? Perfeito. Eu tive aqui em 2018 e 2019 ele foi declarado como herói nacional. Depois disso foi feita alguma atualização por aqui, alguma coisa assim nesse sentido, não? O Antônio Conselheiro? Sim. Assim, o Memorial Antônio Conselheiro, especialmente, ele trata de um processo assim, muito importante, que é manter a origem e a essência da história e memória, mas, sobretudo, também atualizar com essas releituras, né? Inclusive, além do Memorial Antônio Conselheiro, nós temos o Museu João de Regis, que João de Regis foi a fonte principal de José Calazans, onde o mesmo respondeu várias perguntas. E preciso destacar também que os sobreviventes, os filhos de sobreviventes, netos sobreviventes, eles eram muito pacatos, eles não falavam, eles tinham medo, até porque seus avós, que Perfeito. foram sobreviventes, sempre diziam que se falasse da guerra poderia voltar novamente. Então eles sempre falavam baixinho. Sempre falava baixinho. Então, esse João de Regis foi um guerreiro, assim, porque ele realmente falou. Né? Ele contou o que os sobreviventes falaram. Né? Então, a partir daí se cria uma nova releitura, como eu já falei. E aí é importante dizer também que, no final das entrevistas, o José Calazans perguntou a João de Regis, né, no ponto de vista dele, porque quando você tem o acesso a pessoas que estiveram lá realmente, então você tem um ponto de vista seu. O seu entendimento, né, a sua interpretação, ela vem mais clara. E aí ele perguntou a João de Regis qual seria o motivo real da guerra, no ponto de vista dele. Ele falou, só faltou uma conversa. E eu queria provocar vocês a ver... Faltou a conversa? Só faltou uma conversa. Só faltou uma Até conversa. a- E aqui tem uma foto emblemática de Clodo Santos, que é José Calazans entrevistando João de Regis. Eu vi esse documentário. Tem um documentário, não tem? Tem, sim. Então isso é um dos pontos mais importantes. Para mim, é uma fotografia mais importante, que a partir dessa fotografia, a partir desse momento, começou a nova releitura. Bom, a gente consegue ter acesso a essa vila, a esse local, onde ainda moram alguns conselheiristas. Na verdade, eu li em um livro que existe um passeio de barco que é feito em cima da antiga Canudos ali. Então, existem várias pessoas, né, várias instituições que trabalham também, né, com a preservação da história e memória de Canudos. O IPMC, tem a Casa de Vó Isabel, né, que também é um museu. Vó Isabel é muito importante também nessa história, porque ela era uma senhora, uma mulher, uma moça na época, que recebia os visitantes, né, recebia os pesquisadores, historiadores, na casa dela. Vó Isabel. Vó Isabel. E é aqui também. É lá dentro do cenário da guerra. E o filho dela, se não me engano, Petuté, ele foi uma ferramenta muito importante, um personagem muito importante, porque ele foi quem ajudou os pesquisadores, principalmente arqueológicos, a encontrar onde acontecia tudo, né? Como também as peças, né? Os artefatos da guerra, foram tudo encontrado por eles, nas escavações. Entendeu? Então, assim, existe a primeira Canudos, que foi coberta, né, pelo açude, que aí também tem essa grande polêmica, se o açude veio por bem, se foi uma reparação do governo, ou se ela veio para encobrir. Encobrir, né? Então, assim, com várias entrevistas que eu já fiz, algumas pesquisas, né, tem até um podcast também chamado Aquela Conversa, que é justamente em homenagem àquela conversa que faltou. Tem um podcast que eu faço a condução,
E dentre todos os bate-papos, que já foram em 85 edições já, eu sempre fiz essa pergunta, né? Se veio por bem ou veio por mal. E existem várias contradições, vários pensamentos, até porque o local, segundo o governo, era ali o melhor local, em cima lá da cidade, mas a gente compreende, dentro dessas tantas falas, a gente queria um certo resumo e um entendimento nosso, né? Então eu pude compreender que realmente o açude ele veio para cobrir Sim. a guerra, né? Cobrir esse massacre, cobrir essa história. Porque Canudos ela não foi unicamente uma cidade, não foi unicamente um movimento, ela era uma ideia, né? E essa ideia precisava ser dizimada. Então, isso foi muito forte nesse entendimento, porque o assunto cobriu, né? Mas assim, claro que hoje é aquele mal que se viu por bem, né? Porque esse açude hoje também, ele abastece o perímetro irrigado, que é a maior fonte de sobrevivência, né? A maior fonte financeira aqui de Canudos é esse perímetro. Eu diria que foi para as duas coisas, assim. Tinha um lado ali e outro também que acabou culminando. É como se eles quisessem acertar e errar, e deu certo pra gente, né? Então, assim, muita coisa aconteceu. Então, assim, tem várias... Rapaz, eu acho que eu já vi seu podcast. Como é que é o nome do seu canal? Aquela conversa. Aquela conversa. É no canal Canudos TV. E aqui são todos filhos de sobreviventes que foram fotografados. Tem foto de Evandro Teixeira. Esse aqui mesmo é de Evandro Teixeira, né? Inclusive, nós temos hoje a Casa dos Saberes Conselheirista, lá no Parque Estadual de Canudos. Eu provoco vocês também a visitar. Rapaz, tem que anotar isso aí, irmão. Casa dos Saberes. Casa dos Saberes Conselheirista. Qual é a outra? Evandro Teixeira, que ela lá... E a avó? Casa de Vozabel. É um museu. Aí hoje, a família de Vozabel criou essa casa como um museu. Lá é um museu. Conselheirista. Casa dos Saberes Conselheiristas. Evandro Teixeira. Que é em homenagem a Evandro Teixeira. Esses lugares eu não fui não, quando eu vim aqui. O grande fotógrafo. Lá é um acervo, lá tem um espaço muito agradável, grande, né, bem espaçoso e bem confortável. E como também tem todas as exposições que estavam no museu João de Regis, foram para lá. E foram, no meu ponto de vista, voltaram para o seu lugar. Que é lá, naquele chão onde teve esse massacre. E hoje o museu está em reforma, né? E vale destacar também que esse grande fotógrafo, né, internacionalmente conhecido, Evandro Teixeira, ele tinha uma particularidade, né, com Canudos, um amor assim incondicional, e ele faleceu ano passado. E as filhas dele, a pedido dele, antes de falecer, veio deixar as cinzas dele aqui no açude. Pra você ver a importância. Né? Então foi um cara que resistiu à ditadura militar, resistiu à intervenção militar do Chile também. Ele foi convidado, inclusive, no ano para essa homenagem. Né? Então, assim, entre tantos outros, ele também um personagem muito importante. Assim, Perfeito. Aqui é a segunda Canudos, né? Porque os refugiados, eles voltaram a Canudos, né? E muita gente, muitas pessoas assim ainda perguntam, né? Como é que um povo desarmado, lavradores, vaqueiros, né? Venceram a primeira, segunda e terceira expedição de soldados armados, muito bem armados para a época assim, né? E preparados. Primeiro, o sertão os protegeu, né? O sol e a vegetação espinhosa, ela protegeu esses defensores de Canudos, né? Mas também, às vezes eu faço uma observação, né? Porque você imagine uma galinha quando está cuidando dos seus pintos, né? Uma galinha e um cachorro, o cachorro vai destroçar essa galinha. Mas se a galinha tiver com os pintos, o cachorro não consegue. Porque ela vai lutar por eles até o final. Eu faço algo semelhante. E aqui fizeram isso, né? Então, como é que as mulheres entravam armadas, lutavam e ainda conseguiam vencer os soldados? Porque estão defendendo o que era doce. Você imagine uma cidade um local que você plantava, colhia, comia, criava sua família, estudava e destaca-se. A religiosidade hoje, a espiritualidade, né, as religiões, hoje você em cada esquina tem uma igreja, né? Ou um pastor, ou um padre, ou um coordenador, sempre chamando você para entrar. Antigamente não, era o contrário. Você não tinha religião. O padre vinha uma vez por ano ler a Bíblia em latim de costas. E Conselheiro provocou muito isso, né? Porque ele sabia ler em latim, traduzia a Bíblia
e ensinava realmente como era, Antônio Conselheiro por ele mesmo, né? por ele mesmo. E o detalhe Antônio interessante- Lima Vasconcelos. Exato, Pedro Lima Pedro, Vasconcelos, isso. né? E aí o detalhe mais importante, ele criava ele tinha em foco duas coisas importantes, além do movimento social, né? Que era construir igrejas e cemitérios. Por que cemitérios? Porque todo pobre era enterrado como indigente. Então isso provocou quem? A Igreja Católica, que começa a perder fiéis. Você está entendendo? E começa Marqueteiro. e começa a soltar as correntes. Você começa a perder aquela coisa de ser difícil ter o acesso à religiosidade, e hoje você tem, Sim. né, gratuitamente e com outra expressão, né? Então isso provocou muito a Igreja Católica, inclusive foi da construção da segunda igreja que assim, tratam como se fosse o esculpim da guerra. Por quê? Foi quando eles pediram a madeira Juazeiro. em Juazeiro, compraram a madeira, pagaram a madeira, essa madeira não chegava. Então eles mandaram um telegrama, né, que se eles não mandassem a madeira, eles não tinham nenhum problema em ir buscar essa madeira. E eles sempre iam em comitiva. Nesse ponto aí, na verdade tem uma pergunta antes, que é assim, o povo, os soldados, eles vinham de Salvador, do Rio de Janeiro, a pé pra cá? Era, exatamente. A pé, velho. Vem em pé. Vem a pé. E aí eles Mas de vinham- carro já é difícil. você imagina. Então você imagina, e você sair do sul pro sertão. Sim. Né? Hoje vocês Chegaram estão os bagaços aqui, ó, mano. hoje vocês estão aqui no melhor clima que pode se receber. Sim. Mas nos dias comuns, vocês têm que se credenciar e assinar por um sol gratuito para cada um. Você chega em casa, Eu vim, tem rapaz, em sol dezembro de particular. 2018, tava assim. particular, um sol particular para cada um, né? Então tu imagina que eles foram buscar essa madeira e lá... Isso. pelo Aí a visto, outra pergunta tá aí mesmo, dentro disso. acionaram. Existe duas versões da história, né? Onde uma que os conselheiristas foram buscar madeira, Sim. que a República ali não deixava chegar, e uma outra versão de que não, que o povo de Juazeiro, os soldados ali vieram pra cá. A guerra foi em Mauá, né? A primeira. Uauá. É a 55 quilômetros daqui. 55, a gente vai passar lá. Então, assim, qual é, no seu entendimento, a verdadeira versão? Porque foi meio que no meio do caminho, né? Mas não, 55 quilômetros aqui? É. Então, muito mais pra cá do que Muito pra mais lá. pra cá, mas na realidade, existe fatos. A gente não é ponto de vista mais, aí já é fatos. Teve o embate, o primeiro embate foi em Mauá, porque eles foram e acionaram o policiamento de Juazeiro para vir receber eles no Mauá. Então eles Aí, no Mauá, fizeram o primeiro movimento. foram para o Mauá para ir buscar madeira. Quando chegaram, já foram recebidos com bala. Aqui, não, nem Mauá. andaram nada, né? Não, foi no Porque Mauá, eles estavam indo pra Juazeiro, que Estavam indo fica buscar quanto, madeira. 200 e pouco, né? Era, mais ou menos isso. Aí eles receberam, já foram recebidos com balas lá, né? Mas eles ganharam. Ganharam, eles sobreviveram porque se defenderam, né? Sim. E ninguém esperava isso. E com isso também já se armaram, já pegaram armas ali, entendeu? Então já começa esse movimento daí. E outra coisa que foi provocado por conselheiro também, não involuntariamente, foi porque estava, vamos dizer que libertados, né, entre aspas, os escravizados. Sim, 888, Então, 13 de maio. todo mundo vinha para Canudos. Os Os retirantes, retirantes, indígenas, 13 de maio. todo mundo vinha para Canudos. Então criou-se em Canudos o primeiro movimento de reforma agrária praticamente do mundo. E aí, mano? Entendeu? Aí quando vieram para cá, os fazendeiros, os latifúndios, né, os latifundiários, começaram a perder mão de obra. Então acionaram. Então a gente precisa destacar que ainda hoje, mas naquela época ainda mais, a Igreja Católica e esse latifundiário era ligado diretamente ao governo. Primeiro poder, os primeiros poderes, os maiores poderes, né? E eles ficaram tanto enciumados com a prosperidade que começou no apogeu do Belo Monte mesmo. A ideia. Sim. A gente precisa tratar isso Não como só ideia. isso, velho, porque Uma teve. coisa diferente que estava rolando em Lagoa. Sim. Né? A questão das cabras, por exemplo, a gente leu que as cabras eram exportadas até. Já o couro. O couro, isso, era um dos melhores do mundo, né? Era, ainda hoje é. Você tem A ideia? gente passou por muita cabra aí agora, velho. O couro do bode era o melhor que a gente já estava exportando para o exterior já. Então era uma sociedade alternativa que possivelmente seria hoje maior do que Salvador. Entendeu? Então, com outra ideia. Com outra ideia, que esse é o problema, né? E você acha que poderia, a partir de uma conversa, né? Como a conversa que faltava nisso? Faltou a conversa. Faltou a Porque conversa. A primeira conversa que faltou foi essa de Juazeiro. Porque eles não foram atacar Juazeiro. Porque o padre lá disse que eles iam atacar Juazeiro. Aham. Né? Eles iam buscar Mas, madeira. como é seu nome, perdão?
Lequinho. Lequinho, tem muita coisa aí dentro. Por exemplo, a gente tinha um primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que sofreu uma pressão dos militares ali, né, depois da tomada da República. Sim. Então ele estava sendo pressionado, tanto que ele teve úlcera, ele não conseguiu ir até o final. Exatamente. Ele sofreu ali uma pressão absurda. Tinha isso também. Eu acho que essa conversa não seria do presidente com o conselheiro. E aí, por ele estar fragilizado, essa situação toda, faltou ali esse... Eu acredito, porque assim, os fake news, eles já iniciaram lá atrás. Sim, Né? isso é certo. E hoje, vamos dizer que assim, essas divulgações maldosas são mais corrompidas no início, porque temos várias fontes de comunicação hoje, né? Então hoje sai uma coisa ruim, mas você consegue desmenti-la com mais facilidade. Agora você imagine que a gente só ouvia um lado, né? O lado... Então assim, o sertão ainda hoje, com toda a modernidade que tem no mundo, no Brasil em especial, ele ainda está um pouco atrás, né? Principalmente em comunicação. Então muitas histórias chegavam, por exemplo, eles não tinham motivo para prender conselheiro, mas eles sabiam que teria que prender, né? Teria que calar. Então o que é que eles fizeram? Colocaram que ele tinha matado a própria mãe. Ah, ele foi preso, matado Foi preso, a sogra, a mulher. Foi preso, levaram para lá, para Quixeramobim. Aí quando foram olhar a lista de óbito, a mãe dele faleceu quando ele tinha só 4 anos de idade. Como é que mata uma criança de 4 anos de idade matar a própria mãe? Aí saiu, depois julgaram que tinha matado a esposa dele. Foi inocentado em tudo. A esposa dele traiu ele, né? Então era comum na época o esposo traído matar a esposa, né? E mesmo assim ele não fez. Então assim, preciso destacar que ele era um cara muito, mas muito além da época. Então tinha um entendimento assim diferenciado, né? Então ele era aqueles advogados que trabalham. Rábula. Ele era assim, então, assim, E ele estudou para ser também confessor, né? Exatamente. Tinha acesso às leis, tinha acesso a muita coisa. Eu visito anualmente a casa do conselheiro. É um espaço Em Quixeramobim, né? Hoje é regido por uma equipe muito responsável e capacitada. E vale dizer também que a casa do conselheiro, esse museu, era realmente a casa dele. E eles não só reformaram, eles restauraram ela como ela é. Tem uma vendinha lá, do pai, alguma coisa assim? Lá era uma venda. Lá era uma venda, né? Eu nunca fui lá não, mas Lá assim... é bem interessante. A casa está do mesmo jeito, assim. Eles fizeram ela, restauraram ela da mesma maneira, assim. São quantos quilômetros daqui lá? 780. E ele veio andando. Vem andando. E não foi uma vez só. E não foi direto, veio pro Sergipe. Assim, garimpando o caminho. Foi uma missão muito importante, né? É tanto que hoje, aí eu sempre costumo trazer essa frase, né, emblemática de Ariano Suassuna. Que ele disse: se você quer conhecer a história do Brasil, conheça primeiro a história de Canudos. E aí, Murilo? Por que a gente tá mexendo com isso? Tudo que acontece no Brasil É reflexo daqui. de Canudos. Pegou, irmão? Uma coisa importante, nós temos um... Rapaz, essa frase é super importante. Fala de novo isso aí, rapaz. Ariano Suassuna. Se você quer conhecer a história do Brasil, conheça primeiro a história de Canudos. Uma coisa muito importante que existe em Canudos, iniciou em Canudos, é oriundo de Canudos e está no mundo todo hoje, são as favelas. Sabemos. Né? Que nós temos uma planta aqui chamada Faveleira, né? cientificamente é faveleira santa, mas ela popularmente é favela. Inclusive nós temos nosso jardim euclidiano, que foi inaugurado no centenário do Livro Sertões, porque no Livro Sertões ele cita várias plantas, né? A vegetação de Canudos. E aí nós temos algumas no jardim, inclusive a favela, né? E essa favela, como é que começa? Existiam essas casas e tinha muita favela em Canudos. Se você for olhar a fotografia da época, era aquelas casinhas, né? Esses casebres. Pau a pique, né? Exatamente. Pequenininhas, né? E cheio de favela. E quando eles foram, depois da guerra, eles foram prometido a eles moradias e tudo mais, aos vencedores, né? E lá só deram um morro. E essas casas nunca saíam, né? Rio de Janeiro, Morro da Providência. Morro da Providência, que na época Morro da Favela, por quê?
Porque eles começaram a construir as casas, e começaram a chamar os afavelados de Canudos, parecendo com os afavelados de Canudos, aí ficou favela, 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 pronto, ficou a favela. E esse nome favela hoje, que é essas comunidades, é em todo mundo. E dentro da favela tem, assim, esse sentido de comunidade que tinha aqui, Exatamente. as leis, e aí vai um tanto de coisa, pô. Inclusive, dentro dessa perspectiva, tem um grande fotógrafo chamado Maurício Hora, de Rio de Janeiro, que nasceu e mora até hoje no Morro da Providência, antiga Morro da Favela. Ele teve aqui em 2013, fotografou, fez uma foto documental e fez uma ligação entre a Canudos hoje, né, e a favela. Então ele trouxe um pouco da realidade social, socioeconômica, a realidade cultural e fez trouxe aqui, nos doou um grande acervo chamado Morro da Providência, Morro da Favela, a Providência de Canudos, onde ele faz essa ligação entre Canudos e o Morro da Favela. Perfeito. E aqui tem uns acervos que você já deve ter visto, que é o artefato da guerra, né? Polido na época por vários pesquisadores, né? Arqueólogos. Isso aqui é as bombas. Eu tenho foto disso aqui tudo, Lequinho. Primeira vez que eu vim aqui. E aqui o acervo de José Aras, né? Que foi doado pela família Aras. Ele foi o museólogo que criou praticamente o primeiro museu, né? O Museu Histórico de Canudos, lá em Pendegó. Bom, então esses ex-votos aqui, irmão Divan, dizem que no filme a gente vê, né? Sim. Esses ex-votos, né? Que é aquela promessa que se faz. Exatamente. Então, seriam milagres que o conselheiro fez? É porque na realidade. Como é encarado isso? Como existe, ainda hoje existe em Monte Santo a capela, né? O que acontece? Você que é devoto a um santo ou ao catolicismo, você faz sua promessa, você tem um problema de cabeça, ou um filho tem um problema de cabeça, problema no pé, na perna, e você faz aquela promessa e deixa lá uma espécie de figura que retrata a sua promessa, a sua enfermidade, né? Então isso acontece muito ainda no Nordeste. Mas deixa lá mesmo antes de receber? Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes depois. Depois de receber a bênção. Depois de receber a bênção. Sim. Mas a grande parte deixa antes também. Rapaz. Essa aqui é a figura do Tapeçadeira, né? Essa roupa foi utilizada no filme Guerra de Canudos e a cabeça também, porque o José viu, sabe? Era azul? Era azul. Ele desbotou. Desbotou, tá vendo? Porque foi na época que terminou o filme. Sim. A gravação do filme, eles deixaram aqui, de lembrança. Esse que a gente assistiu foi? É do filme Guerra de Filme Canudos. que a gente assistiu. A boca de silicone. E essa é a cabeça mesmo que estava no filme? É. Aquela cabeça, aquele momento que ele levanta da... Perfeito. É isso. Pode tirar foto?